Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da inteligência artificial. Vamos explorar tudo, desde os seus princípios básicos até os enormes dilemas éticos que ela traz para todos nós. Então, bora lá. O nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo o que é IA de verdade. Depois, vamos ver como a natureza serve de inspiração, damos uma olhada nas aplicações mais malucas, discutimos o nosso papel nessa história e, no final, tem um quiz rápido para a gente testar o que aprendeu. Certo? Então, para começar, o que exatamente a gente quer dizer quando fala IA? Olha, de uma forma bem direta, inteligência artificial é o campo da ciência da computação focado em criar máquinas que conseguem realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como raciocinar, aprender e resolver problemas. E uma das primeiras ideias geniais sobre isso veio de Alan Turing. Ele propôs um teste bem simples de entender. Será que um computador consegue conversar com uma pessoa de um jeito tão convincente que essa pessoa não saiba dizer se está falando com uma máquina ou com outro ser humano? Se enganar, passou no teste. E olha que curioso, apesar da gente falar tanto de IA hoje como se fosse algo super recente, a ideia não é nova não. As bases para tudo isso foram lançadas há mais de meio século, bem antes do que a maioria imagina. Ok, e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Duas das abordagens mais poderosas que a gente tem para criar IA, elas são inspiradas em sistemas que já existem há milhões de anos, a evolução das espécies e o nosso próprio cérebro. Então a gente tem basicamente dois grandes caminhos. De um lado, uma IA que imita a seleção natural, a evolução, e do outro, uma IA que tenta copiar a fiação, a estrutura do nosso cérebro. A IA evolucionária usa o que a gente chama de algoritmo genético. Pensa assim, é como a seleção natural, só que no computador. Ele cria um monte de soluções aleatórias, testa quais são as melhores e faz elas cruzarem para criar uma nova geração ainda melhor. É um ciclo de tentativa e erro constante. Beleza. Agora, do outro lado, a gente tem a IA conexionista, as famosas redes neurais. E o jeito que elas funcionam, bom, lembra muito como a gente enxerga o mundo. Funciona em camadas, sabe? A primeira camada de neurônios é bem básica. Ela só aprende a identificar, linhas retas, algumas curvas, o básico do básico. Aí, a próxima camada já pega essas linhas e curvas e começa a juntar, formando coisas um pouco mais complexas, como o formato de uma orelha ou a curva de uma tromba. Até que, no final, juntando todas essas peças, a rede consegue, BUM, identificar o objeto completo, um elefante. O pulo do gato está aí. O aprendizado acontece justamente quando a rede vai ajustando a força de cada conexãozinha dessa para ficar cada vez melhor em reconhecer imagem. E é juntando essas ideias que a IA hoje consegue fazer coisas impressionantes, operando em sistemas super complexos e influenciando desde estratégia em jogos até a criação de arte. Por exemplo, na teoria dos jogos, a IA é mestre em analisar cenários como o famoso dilema do prisioneiro para descobrir qual é a melhor estratégia possível. E isso não serve só para jogos, mas para economia, política, qualquer situação de competição. Essa mesma lógica de processar informação está no coração dos LLMs, os grandes modelos de linguagem, tipo o ChatGPT. Eles usam uma arquitetura chamada Transformer para quebrar a nossa língua em pedacinhos, os tokens, e assim conseguem entender o contexto de um jeito que era impossível antes. E aí a gente chega nas GANs, que, sério, é uma das ideias mais geniais. Pensa numa competição. Uma rede neural é o falsificador, tentando criar uma imagem super realista. A outra é o policial, tentando descobrir se a imagem é falsa ou não. Uma força a outra a ficar melhor o tempo todo, e o resultado é assustadoramente real. Mas claro, né, com tanto poder assim, vem uma responsabilidade gigantesca. Isso nos joga direto em discussões éticas bem complicadas. E o pior é que esses desafios estão todos interligados. Uma IA pode acabar aprendendo os nossos próprios preconceitos, porque ela é treinada com dados do nosso mundo. Ela pode tomar decisões importantes dentro de uma caixa preta que nem os criadores entendem direito, e ainda tem um impacto na economia, na nossa privacidade, em como a gente se relaciona. É muita coisa para a gente pensar. Bom, depois de toda essa viagem, que tal um teste rápido para ver o que ficou? Vamos lá. Primeira pergunta. Algoritmos genéticos, essa técnica foi inspirada em qual teoria científica? A, B ou C? Se você pensou na teoria da evolução de Darwin, acertou em cheio.
Segunda, para que serve o teste de Turing principalmente? É isso aí, o objetivo é verificar se uma máquina consegue ser tão convincente numa conversa que a gente não sabe dizer se é máquina ou gente. E a última, para fechar com chave de ouro, as redes neurais artificiais, de onde vem a inspiração para elas. Essa é clássica, né? Vem do nosso próprio cérebro e da forma como os neurônios se conectam. Pois é, e todas essas questões técnicas acabam levando a gente para uma reflexão muito mais filosófica, eu diria. No fim das contas, conforme a IA avança, a grande questão não é só o que ela pode fazer. A questão é o que nós vamos escolher fazer com ela. E essa é uma pergunta que, querendo ou não, todo mundo vai ter que ajudar a responder.